Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel. Amém? A palavra de Deus na versão que está em minhas mãos diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faz os homens voltarem ao pó, dizendo: retorne ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos, e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Nós vamos falar sobre a expectativas para 2025. Mas antes nós vamos orar. Feche seus olhos, baixe sua fronte. Bendito Deus eterno, Senhor da glória, nós Te louvamos, agradecemos, Senhor, por tudo que experimentamos no ano, Deus, que está se findando, e clamamos ao Senhor já, para que o nosso coração se encha de alegria na expectativa do ano novo que o Senhor está nos dando, para que continuemos vivendo para a Tua glória. Abençoe o Teu povo, fale aos nossos corações, alcance cada um de nós nesses últimos minutos, ó Deus, do ano de 2024, que o Teu poder nos alcance e que nós possamos sair daqui impactados, desafiados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deixa no título. Expectativas para 2025. O Salmo 90, vocês sabem, é considerado o mais antigo salmo da Bíblia. E ele foi escrito por quem? Isso, você falar da Bíblia, por Moisés mesmo, Moisés. Então Moisés escreveu esse salmo. E ao meditar nesses salmos, nós vamos meditar nele por causa da ênfase que ele dá à questão do tempo. Pela maneira como Moisés, um homem de Deus, enxerga, inspirado pelo Espírito Santo, a questão do tempo. Nós aprenderemos, e essa é a nossa grande ideia, não está aí, eu vou pedir para vocês passar para mim. Nós vamos aprender que o homem que vive sob a perspectiva de Deus, ele baseia as suas expectativas
em Deus. Vocês passam, eu peço vocês passarem, tá bom? O homem que vive sob a perspectiva de Deus, ele baseia as suas expectativas em Deus. Se a minha perspectiva está em Deus, as minhas expectativas também estarão em Deus. Não sei se a sua Bíblia traz, mas a minha tem o título desse salmo. E diz assim o título da minha Bíblia: Oração de Moisés, homem de Deus. Moisés, homem de Deus. Por que isso é importante naquilo que nós vamos entender hoje? É comum, e talvez você já tenha ouvido nesses últimos dias, alguns especialistas falando diversas expectativas sobre o que deve acontecer em 2025. Você liga a televisão, você vai ter várias pessoas falando sobre expectativa para 2025. Principalmente em relação à economia em nosso país. O dólar explodiu. Vocês viram? Então estão falando sobre a economia. Como será a economia? A geopolítica mundial. O Trump tomará posse nos Estados Unidos dia 20. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Percebe? A gente sabe disso. Nós estamos ouvindo falar sobre isso. Isso começa a dar diretrizes, sinalizar algumas nuances, situações que aguardamos para o próximo ano. Mas é comum também nesta época do ano cantar algumas músicas. Você lembra das musiquinhas de final de ano? Eu, quando era criança, faz tempo, eu aguardava o final do ano para ver a música da Globo. Você lembra a música? Hoje a festa é minha, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Todo ano eu ficava na expectativa. Hoje não vejo mais a Globo, não sei se está cantando. Mas na minha época de criança eu cantava. Mas tinha outro no tempo de Gilberto criança. No tempo que Gilberto era criança. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realiza no ano que vai chegar. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas você sabe por que essas músicas são cantadas? Você sabe por que eles escolhem essas letras dessa forma? Para nos induzir a ter expectativas segundo o preceito deles. Essas são expectativas do homem comum, do homem que não tem suas expectativas atreladas à expectativa de Deus. E é por isso que cantamos isso. E é por isso que quando eu era criança, eu não era crente, e aquilo ali era o que eu queria ouvir. Aquilo chamava a minha atenção. E todo mundo bonito lá, cantando aquilo. E a gente ficar vendo e batendo palmo e sonhando com aquilo. Meio tópico. Meio tópico. Agora, qual é a expectativa de Deus? Qual é a expectativa que Deus quer que nós tenhamos para 2025? Quais são as expectativas de Deus para nós que somos homens e mulheres de Deus? Nós vamos aprender quais são essas expectativas à medida que estudamos o Salmo 90, à medida que vamos mergulhando, entendendo o que o homem de Deus, Moisés, quis passar para nós. E Moisés, ele inicia o Salmo reconhecendo que Deus tem poder para proteger, sustentar e cuidar de todos em todo o tempo. Ele diz lá no versículo 1: Senhor, Tu és o nosso refúgio. Olha a sua Bíblia. Tu és o nosso refúgio de vez em quando, é isso? Sempre, de geração em geração. Não importa se o dólar disparou,
se Trump é presidente, se outro é presidente, não importa quem é presidente. O que importa é que o Senhor é o nosso refúgio sempre. Sempre. O tempo está passando, as pessoas estão passando, mas Deus estará sempre presente. Deus é o sustentador de todo que nele confia. Ele é o nosso refúgio e fortaleza sempre, de geração em geração. Aí o versículo 2 diz que Deus, Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Mas antes que tudo fosse criado, o Senhor já existia. Versículo 2: antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O que Moisés quis deixar claro aqui é que muito antes de existir o tempo, muito antes de existir o espaço, o Senhor é, e Ele criou tudo, inclusive o tempo. Aí no versículo 3 ao 6 ele vai deixar claro também que Deus faz os homens voltarem ao pó, simplesmente dizendo: volte ao pó, seres humanos. Versículo 3. É um sopro, é um piscar de olho. Essa é a perspectiva do salmista. Agora, você sabe o que a Bíblia está querendo ensinar com essas perspectivas? O que Deus está querendo ensinar é que somente Deus é Senhor do tempo, somente Deus é o Senhor da vida. Ele quer chamar nossa atenção para onde nós devemos olhar, para onde nós devemos firmar a nossa expectativa. Aumentando um pouco a perícope do versículo 3 até o versículo 11, além de entender que Deus é o Senhor do tempo e da vida, entendemos também, e o salmista quer deixar isso bem claro, que somos limitados e somos dependentes. Nós dependemos de Deus, nós não podemos viver por nós mesmos. A nossa vida, ela é passageira, e talvez esse seja o grande grito de Moisés aqui nesse salmo. A nossa vida é passageira. Talvez Moisés está querendo chamar a atenção: olha lá o que vai fazer diante dessa vida que passa e muito rápido. Esse talvez seja o grande grito. Às vezes não paramos para pensar nisso, mas a vida, ela é rápida demais. Ontem eu levantei 6 horas da manhã e eu fui levar a minha filha mais velha na rodoviária para passar o ano novo lá em Niterói. Aí quando eu deixei na rodoviária e voltando para casa, eu fiquei pensando: minha filha hoje já é uma jovem adulta. Ah, meu Deus, ela cresceu. A gente se assusta com isso. Ela cresceu. Ela pega o ônibus e vai. E para nós pais, parece que foi ontem que recebemos aquele bebê nos braços, mas eles crescem. E é por isso, por causa do tempo, por causa dessa velocidade, pelo fato de a nossa vida ser tão breve, que precisamos considerar essa pergunta: o que temos que fazer com o nosso tempo? O que temos que fazer com a nossa vida? Eu quero que você reflita sobre isso. O que vamos fazer na vida que Deus tem nos dado? O que temos que fazer com o tempo que Deus há de nos dar no ano de 2025? E ao invés de ficar dinheiro no bolso e saúde para dar e perder, o que eu quero fazer com vocês nesses últimos minutos de 2024 é apresentar 3 expectativas que os servos de Deus têm que ter em relação à vida, em relação ao tempo. 3 expectativas para 2025. A primeira expectativa é viver sabiamente.
aprender a alcançar sabedoria. Aprender a contar os dias para alcançar sabedoria. Os versos 4 a 10 vão mostrar que a nossa vida, ela passa muito rápido. Versículo 9, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Os anos da nossa vida chegam a 70, 80, para os que mais ficou entre tantos são anos, mas são anos difíceis. A nossa vida é cheia de anos difíceis, sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. É muito rápido. Salmo 5 e 6, Salmo 90, versículo 5. Como uma correnteza tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, gemida e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. E a gente não se dá conta disso. Os anos de nossa vida chegam a 70, 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Eu lembro quando eu fiz 45 anos na igreja do pastoreado, fizeram uma festa e um jovem chegou para mim: pastor, só falta 5. Eu, para quê? Para 50. Tá bom, mas tem que ter isso. Vai chegar no SVC. Vocês sabem o que é SVC? Sabe? Só falta 5 para o senhor chegar no SVC. Aí eu falei: o que é isso? Sim, a velhice chegou. Eu tinha 45 anos. E ele: sim, SVC, a velhice chegou. Mas meus irmãos, felizes são aqueles que alcançam essas idades. Amém? Amém. Felizes são os que chegam a 50, 55, 60, 65. Sim, a velhice chegou, mas graças a Deus que nós estamos vivendo 80, 90. Mas sim, nós estamos vivendo. A nossa vida, meus irmãos, é marcada pela brevidade. A nossa vida é marcada pela brevidade, isso nós sabemos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que não é só pela brevidade, a nossa vida também é marcada. E isso, meus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção. A nossa vida é marcada pela maldição. E nós não damos conta disso. E isso é uma péssima notícia para fazer musiquinha de final de ano, para cantar na Globo. Isso eles não divulgam. É uma péssima notícia para o início de um novo ano. Olha comigo, Salmo 90, versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Moisés reconhece, ele sabe que a nossa vida tem a marca da ira de Deus. Lá em Efésios, Paulo vai dizer que somos merecedores da ira. Uma vez que nós fomos criados justo, puro, no estado de perfeição, mas nós escolhemos romper com Deus. Pecamos. E a partir então do pecado, em Gênesis capítulo 3, toda a terra foi amaldiçoada. Gênesis 3,17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará todos os dias da sua vida. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Só que a gente, às vezes, a gente não quer se deparar com isso. A gente quer ouvir a canção da Globo, mas a gente não quer ouvir o que o homem de Deus, Moisés, inspirado por Deus, nos ensina. Em Romanos, o apóstolo Paulo, capítulo 8, versículo 19 e 22, a Bíblia vai mostrar que toda a natureza criada geme, aguardando o dia da redenção, por causa da maldição a que foi sujeitada.
E o versículo 23 de Romanos 8 vai dizer que nós também gememos, esperando ansiosamente a redenção do nosso corpo. Filipenses 3, versículo 21, Paulo vai dizer que nós aguardamos ansiosamente a revelação do Filho de Deus, que vai transformar esse corpo humilhado num corpo glorioso semelhante a Ele, porque esse corpo, Ele é humilhado. É por isso que sentimos dores, é por isso que passamos as dificuldades da vida, é por isso que nos levamos e lutamos, e é por isso que choramos, que sofremos. A nossa vida, ela está cheia de marcas do nosso pecado, o original, cometido lá em Adão, ou o pecado que cometemos no nosso dia a dia. Como Moisés diz aqui, que ele conhece os nossos pecados, estão diante dele. Ah, Deus conhece, Ele vê, Ele sabe todas as coisas. E estas coisas então estabeleceram a condição e o ambiente da vida que nós vivemos hoje. Por isso Paulo fala que a natureza geme. Quantas catástrofes naturais, doenças, guerras, acidentes, Covid, lembra? Dengue, câncer, enchentes, barreiras que rompem, pontes que caem, avião que cai, ônibus que batem com carretas, centenas de pessoas que morrem, que choram. Quantos estão chorando hoje? Quantos estão chorando hoje? Sem contar a corrupção que assola o país e o mundo, todos nós gememos. Todos nós gememos. Nós queríamos ter um ambiente perfeito, mas nós estamos debaixo da maldição, porque há a maldição que Deus deu sobre a terra. A gente pode ficar cantando como a medicina, Deus ano velho, Deus ano novo, mundo de dinheiro no bolso, quem tem, me empresta, saúde para dar e vender. Ah, meus irmãos, mas a realidade é outra. Jesus disse: no mundo tereis aflição, e nós sabemos que é verdade isso. Não porque alguém nos contou, porque nós passamos por essas aflições. E essa é a realidade da vida. E é por isso que no versículo 12 o salmista vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabendo de tudo isso, como eu vou viver? Eu tenho que aprender a contar os meus dias. Você precisa aprender a contar os seus dias para alcançar a sabedoria. A ideia aqui é a seguinte: os dias são poucos, são escassos. Ainda há a presença da maldade nesses dias, o furor da ira de Deus. Então, Senhor, me faz aproveitar esse tempo e usá-lo da perspectiva do Senhor, da perspectiva que o Senhor tem. Já que já vivemos isso, eu quero viver de acordo com a vontade do Senhor. Os dias são poucos, então a nossa pergunta deve ser: como é que eu posso viver esses poucos dias da vida que eu tenho sob a perspectiva do Senhor? Eu tenho que viver o dia que Deus me dá para a glória dele. Aproveitar a vida é viver de acordo com a vontade de Deus, para não ser surpreendido e depois ficar lamentando. O que o salmista está dizendo aqui é: Senhor, me ajuda a olhar para o tempo que me deste, sem desperdiçá-lo, e adorá-lo e honrá-lo. Me ajuda a contar, Deus, os meus dias sem me frustrar a expectativa que o Senhor tem para mim. Quantas pessoas você conhece que poderiam estar aqui sendo bênçãos, não estão? Quantas pessoas você conhece que têm desperdiçado sua vida com orgias, drogas, futilidades? Pessoas que quando caem em si como filho pródigo estão frustradas e muito longe de Deus, distante dos planos eternos de Deus. Ensina-me, Senhor, a aproveitar o tempo que o Senhor me dá. Me ensina, Senhor, para que eu possa cumprir os propósitos eternos do Senhor para mim. O salmista diz que quando aprendemos a olhar para o nosso tempo, sabendo contá-los, nós alcançamos sabedoria. E que o Senhor então nos ensine a contar os nossos dias. O nosso desafio é aprender a contar os nossos dias sob a perspectiva de Deus.
Faça essa sua expectativa. Almeje isso para a sua vida. Tenha essa expectativa, contar e viver seu dia sob a perspectiva de Deus. Isso é viver sabiamente. Mas a segunda expectativa que nós devemos ter é buscar, passa para mim por favor, buscar a compaixão de Deus. Buscar a compaixão de Deus, obter compaixão de Deus para alcançar alegria. O salmista já disse que a ira e o furor de Deus marcam esses dias. Então, por mais que possamos cantar que tudo se realize no ano que vai nascer, por mais que alguns pensem que colocar uma roupa branca, ou seja lá amarelo, outra cor qualquer, pode mudar a sua sorte, a verdade, meus irmãos, é que nós não temos o poder de vivermos sempre isento de lutas e dificuldades, crises emocionais, crises financeiras, familiares, problemas de saúde, calamidades e tantas outras coisas. Pode alcançar qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Mas mesmo nessas condições, Moisés, um homem de Deus, ele mostra-nos uma expectativa. E a expectativa que ele quer dizer é a seguinte: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem compaixão de mim. Diante então das lutas, dos dissabores, das carências, das desilusões e sofrimento da vida, clamemos: Senhor, tem compaixão de mim. Olha o versículo 13. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Na NVI, volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Olha para nós, Senhor. Olha para nós. Volta-te para nós, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão dos teus filhos, Senhor. Irmãos, se considerarmos a economia do Brasil, a disparada do dólar, os rumores de guerra no mundo, o quadro geopolítico mundial e até a política da nossa pátria, quase todos nós ficaremos desesperançados para 2025. É aí que o clamor de Moisés precisa ser usado por todos nós. Senhor, tem compaixão dos teus servos. Senhor, tem compaixão de nós. Mas não para por aqui. Versículo 14. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Eu vou ler na revista atualizada: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Sacia-nos de manhã, Senhor. Encha-nos de ti, com a tua bondade, com o teu amor leal, com a tua benignidade, para que então possamos cantar de júbilo e então nos alegrar todos os nossos dias. Nós podemos nos alegrar todos os dias, mesmo nos dias maus, mesmo quando não acontecem as coisas como idealizamos, porque nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. Podemos até enfrentar dias muito difíceis, caracterizados por coisas ruins. Podemos, mas nós podemos dizer: Senhor, volta-te. Eu preciso da tua compaixão. Senhor, eu preciso para hoje do teu amor leal. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor. Preste atenção, meus irmãos. O pedido é feito para que o Senhor venha satisfazer pela manhã. E sabe por quê? A intenção: satisfaça-me pela manhã, Senhor, da tua compaixão, da tua graça, do teu amor, logo cedo, porque eu quero viver todo o meu dia cheio de ti. Eu quero viver na dimensão do Senhor, lembrando do que Ele fez por nós. Ele nos comprou por um alto preço. Ele pagou um preço para nos resgatar. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu vir nos buscar e nos dar vida e vida em abundância. Ele se entregou por nós. Ele teve misericórdia de nós. E Ele tem misericórdia de todos que se rendem a Ele. Ele tem compaixão. Ele quer nos alcançar. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Satisfaça-nos, Senhor. Satisfaça-nos, para que cantaremos felizes de alegria todos os nossos dias.
Não interessa então que as circunstâncias sejam desfavoráveis, não importa se estamos enfrentando lutas e provações, se nós aprendermos a nos encher da compaixão do amor de Deus, nós cantaremos felizes todos os dias. O que deve nos fazer cantar, meus irmãos, não é ter ou não ter dinheiro, não é ter ou não ter saúde, porque a gente luta com enfermidade. O que deve nos fazer cantar e nos fará sempre a cantar é ter o Senhor. O que vai nos fazer cantar é ter o Senhor. Aí a pergunta é: você tem o Senhor? Então cante, cante de alegria, porque você tem uma vida abundante que Ele te deu. Ele dá a todo aquele que nele crê, todo aquele que o ama, todo aquele que espera por Ele. Então você pode cantar, cante de alegria. Se você tem o Senhor, você tem o socorro bem presente em todas as horas. Que essa então expectativa possa encher o nosso coração, a expectativa de obter a compaixão de Deus para alcançar a alegria. Então busque essa compaixão, a compaixão de Deus todos os dias de 2025 e se alegre, porque Ele te ama e Ele te perdoa, Ele te aceita do jeito que você é, mas Ele quer te transformar para que você viva para a glória dele. Amém? Amém. E aí a terceira expectativa que eu quero falar com vocês é ver o que Deus faz. O salmista diz no versículo 16: sejam manifestos os seus feitos aos seus servos. A expressão no original quer dizer literalmente assim: Senhor, faze-nos ver. A gente precisa ver, Senhor, faze-nos ver. O pedido aqui não é para que Deus faça mais do que Ele já tem feito. Ah, se o Senhor fizer isso, eu vou viver para o Senhor. Ah, se o Senhor me der isso, eu vou viver para o Senhor. Não! Fazes-nos ver o que o Senhor já fez. Ele já fez. Ele já fez. Senhor, faz-me ver. Senhor, faz-me enxergar o que o Senhor tem feito. A nova tradução da linguagem de hoje, quem tem essa tradução, ela capta bem a ideia do versículo 16: que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Podemos olhar então para esse mundo criado. Ele pode não significar nada. Eu vejo a criação, eu me maravilho, mas para alguns veem e não significa absolutamente nada. Podemos olhar para o corpo da forma como foi feito, e para alguns quer dizer nada. Eu fico maravilhado com a perfeição que Deus nos criou. Podemos ver a mão de um Criador fazendo as coisas como Ele fez. Deus escolheu. Quando nós vamos voltar a estudar Gênesis ano que vem, mas quando pregamos aqui sobre a criação, Deus criou tudo do nada quando Ele quis, da forma que Ele quis, e Ele escolheu nos fazer a imagem e semelhança dEle, para nos relacionarmos com Ele. Ele nos fez para a glória dEle. Esse ano, diante de toda a experiência que tive da CIB de Baixo São João, Deus tem me falado o tempo inteiro: veja o que eu estou fazendo. E eu comentei isso com várias pessoas. Deus só fala comigo: veja o que eu estou fazendo. Veja o que eu estou fazendo. A oração tem que ser: faz-nos, Senhor, ver. Faz-nos ver, Senhor. Talvez você olhe para tanta coisa desagradável que enfrenta e chegue até a se perguntar: o que está acontecendo? Por que assim? Por que agora? Por que comigo? Oh Deus, por que isso? Por que isso? Deus, onde tu estás nessa hora? Talvez você não consiga enxergar a presença dele, a presença do Deus Criador de todas as coisas, que é o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Eu sei, meus irmãos, que as notícias ruins, as notícias tristes, as notícias trágicas que nos cercam, elas podem balançar nossos alicerces, podem nos sacudir. Mas à medida que conhecemos o Senhor, à medida que conhecemos o seu poder,
à medida que conhecemos a sua glória, a sua soberania, e é sobre isso que Moisés está falando. Consolida, Ele é soberano, Ele é soberano. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. À medida que nós conhecemos a soberania de Deus, o seu plano para a história, nós olharemos para as coisas sob a perspectiva dele. Ele é soberano sobre tudo e todos, e Ele cuida de nós. Domingo passado esteve conosco aqui o pastor Felipe Santos. Ele, no final da sua mensagem, ele deu um testemunho do que o fez voltar da Coreia do Sul para o Brasil. Vocês lembram? Ele falou o que viveu com família, o que enfrentou com seu filho, e a forma como Deus agiu no tempo propício, na hora exata, da forma que tinha que ser. Sabe por quê? Porque Deus cuida dos seus, sempre. Nós precisamos aprender a ver os grandes feitos do Senhor, que em 2025 nossos olhos estejam abertos para enxergarmos tudo que o Senhor faz, tudo que Ele tem feito, tudo que Ele já fez por nós. Faz-nos ver, Senhor, o Senhor nos dá vida, o Senhor nos comprou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos salvou, o Senhor nos escolheu para sermos teus filhos. O Senhor nos comprou com alto preço. Faz-nos ver, Senhor, a grandiosidade do seu amor. Faz-nos ver, Senhor. Faz-nos ver. Nas diversas situações críticas, meus irmãos, que possamos enfrentar, que você possa clamar. Faz-me ver, Senhor, os seus grandes feitos. E Moisés não para, ele continua. Nesse contexto, ele faz um outro pedido. Um outro pedido. Versículo 17, ele vai dizer: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, e consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida, Senhor, a obra de nossas mãos. Eu cheguei aqui em 2023 com muitos planos, muitas expectativas, e permaneço assim. E permaneço assim. E continuo tendo planos e expectativa para o ministério pastoral da nossa igreja. E permaneço assim, porque a jornada só começou. Foi só um ano de muito que Deus tem para realizar neste lugar que Ele tem preparado para nós nesse tempo aqui em Barra de São João. Faz-nos ver, Senhor, faz-nos ver. E a minha oração é a mesma do salmista no versículo 17: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, e consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Consolida, Senhor, as obras das minhas mãos aqui neste lugar, para a glória do Teu nome. Não somos nós que realizamos nada, é Deus quem faz, é Deus que nos dá o poder de fazer coisas, é Deus que nos dá o poder de ministrar, de trabalhar na obra dele. Vieram aqui um grupo de pessoas, um grande número de irmãos. Meus irmãos, saibam disso, é Deus que faz através de nós, que consolide a obra de nossas mãos. Um líder como Moisés, que participou de um projeto grandioso nas mãos de Deus, libertar Israel do Egito. Então ele tinha consciência, ele não podia fazer, mas Deus pode, e Deus faz, e é o Senhor que faz as coisas acontecerem através de nós, para a glória dele. E há de ser assim, até que ele venha, como Moisés clamemos: Senhor, faz-me ver as tuas obras, e seja lá o que for que eu tenha para fazer, que eu tenha a marca da tua bênção em minha vida. Seja lá o que você for empreender, seja lá o que você for empreender, que você tenha a marca de Deus como bênção na sua vida. Meus irmãos, eis uma bela expectativa para nós, vivermos o ano de 2025 podendo ver Deus em tudo. Olhe, enxergue, veja Deus, faz-nos ver, Senhor. Viver com a expectativa de ver Deus consolidando a obra de nossas mãos, ver Deus confirmando todo o nosso trabalho,
Que possamos ver Deus consolidando a obra de nossas mãos em nosso lar. Meus irmãos, que os nossos lares sejam lares de bênção. Que possamos ver Deus consolidando a obra de nossas mãos em nossa família. Que sua família seja abençoada pelo Senhor. Que possamos ver Deus consolidando a obra de nossas mãos em nosso casamento. Que seu casamento seja abençoado por Deus. Que Deus abençoe seu lar, sua vida, sua casa. Que nós possamos ver Deus consolidando a obra de nossas mãos no nosso trabalho. Que Deus abençoe aonde você tem trabalhado, que Ele abra as portas, que Ele te mantenha lá, que Ele te sustente, que Ele te guarde, que Ele te abençoe. Que nós possamos ver Deus consolidando a obra de nossas mãos aqui na nossa igreja. E que nós avancemos para a glória dEle. Para a glória dEle. Sejam manifestos, diz o versículo 16, os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. A ideia aqui é, à medida que eu ando com Deus, eu vou ver as obras de Deus, mas também vou fazer as obras de Deus que Ele quer que eu faça, com a confirmação dEle e com a bênção dEle. Isso vai refletir de alguma forma na próxima geração. E você sabe o que eu quero dizer com isso? A sua vida com Deus, a sua vida com Deus agora, vai refletir na vida dos seus filhos depois. A sua vida com Deus agora refletirá nas suas próximas gerações. Eu sou a primeira geração de crentes da minha família. Foi minha mãe se converteu. Agora eu tenho meus filhos, minhas filhas. Meus irmãos, quero ver meus netos. Não sei se virei meus bisnetos, mas eu quero ver eles vivendo para a glória de Deus. Vivendo para Deus. Então o que eu vivo para Deus hoje vai refletir na minha geração. A sua vida com Deus refletirá nas suas próximas gerações. Perdão, meus irmãos. Não é o que a igreja oferece no ministério infantil, nos adolescentes, nos jovens, nos casais, nos homens, nas mulheres, na EBD. Tudo é importante, nós estamos querendo trabalhar e servir a todos. Mas é a sua vida que refletirá nas suas próximas gerações. Também não é o seu currículo. Não é o seu currículo. É a sua vida. Não é o seu cargo na empresa. É a sua vida. Não é a sua condição social, se é rico, se é pobre. É a sua vida. Não é o cargo que você exerce na igreja. É a sua vida. Então, viva para a glória de Deus. Viva com Deus. Viva para a glória de Deus. Vivamos com Deus e para Deus. 3 expectativas. Viver com sabedoria. Viver sabiamente. Aprender a contar os dias para alcançar então a sabedoria. Buscar a compaixão de Deus. Obter compaixão de Deus para alcançar a alegria. E ver o que Deus faz. Ver a manifestação dos feitos do Senhor. Você tem que aprender a contar os seus dias para ser sábio e agradar a Deus. Você tem que buscar da graça e da misericórdia de Deus para poder então cantar alegre todos os dias. Não é o dinheiro no bolso ou a falta dele. É a misericórdia de Deus sobre a sua vida que vai te fazer cantar todos os dias. Você precisa buscar e ver as obras de Deus. E depois que você vê, seus filhos verão também que Deus existe, está presente em todo o tempo, cuidando, abençoando e sustentando. E que Deus então nos abençoe. E assim nós teremos um feliz ano novo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esses últimos minutos. Deus, continue nos alcançando. Ajude-nos a alcançar um coração sábio. Contar nossos dias para alcançar sabedoria. Buscar da tua compaixão para podermos cantar com alegria. E a que possamos enxergar e ver os grandes feitos do Senhor. O Senhor é todo poderoso.
na terra. O Senhor nos formou e o Senhor nos comprou para ti. E nós te louvamos e nós te exaltamos no nome de Jesus. Amém, amém. Apenas outro nome pra quem não o conhece. É maldição pra quem só vê um homem. Descrentes são jocosos com quem o santifica. Deus consegue ver, enxergar o que nós não enxergamos. Às vezes as coisas que Deus está fazendo e está nos livrando sem a gente saber. E às vezes Deus está nos poupando de algo que vai ser muito pesado, que a gente não vai aguentar. Para Jeremias, Deus explicou o motivo. Para nós, às vezes não temos essa explicação. Mas volta ao início da nossa conversa. Nós sabemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Jovem, seja sensato. Saia daqui hoje e lembre de tudo que a gente falou aqui, ou do mais básico. A Bíblia é uma história sobre um herói, Jesus, com uma mensagem: Deus salva pecadores. Você quer ser um jovem que glorifica a Deus, que vive a sua vida para a glória de Deus, reflete, como diz na conferência? Viva pela fé no Filho de Deus que te amou e se entregou por você. Viva a vida de Jesus. É isso. Lá fora. Porque isso é tudo que Tito fala. Ensine os jovens a serem sensatos. E aí na sequência ele vai dizer: e você, Tito, ele para de falar para o jovem, seja em tudo um exemplo para eles. Para alguns, queridos, o preço é grande. Chegou para mim e disse assim: é um absurdo, pastor. Minha mulher me perdoou, mas meus filhos estão sem falar comigo. Aí eu falei: é que falta uma coisa, amigo. O que é? É para mim essa. Aí eu falei para ele: sabe o que você tem que fazer? Reúne os meninos na sala e peça perdão para os seus filhos, mas dizendo o que você fez. Dizendo o que você fez. Ele foi, ele fez. Como termina essa história? O relacionamento dele com os filhos restaura. A confissão do pecado é reconhecer o erro, o pecado, é entender que casamento é uma parceria, é deixar, é unir e relacionar. Tudo isso com o único propósito, para a glória de Deus. Em a tribulação, quando meu mundo foi sacudido, a paz me deu e me salvou. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. O coração está jubiloso, muito grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês que vieram, estão aqui usufruindo desse dia que o Senhor fez. Nós vamos ter alguns momentos aqui, vamos ter prêmios sensacionais. Também vamos ter prêmios sensacionais, mas vamos fazer uma reflexão, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque tudo isso vem dele.
toda a glória também é para Ele. Amém? Amém. Mas começa em quem? Mesmo que o outro não faça, que nós nos prostremos, nos quebrantemos e nos rendemos ao Senhor, para que a história da nossa família possa refletir a glória de Deus. Amém? É a torre pra onde eu corro quando o inimigo vem me cercar. O nome é a esperança que me agarro. Se desespero me devolve o chão. Se eu cantar na alegria ou em lágrimas na dor, há mudanças ao chamar o nome Cristo. Se há tristeza em minha alma, pois sei, tenho falhado, a missão do santo nome traz-me graça. Se eu não encontro as palavras que traduzem o quanto eu amo, o seu nome pode explicar. É a resposta, é a canção, ele é a minha salvação. Seu nome é doce, incomparável. Um dia pra este nome, o salvo de todas as nações, levanta